Presidente e fundador da Gemelo Data Centers, com cerca de 30 anos de experiência no mercado de tecnologia, passagens em grandes empresas como a Oracle, Nielsen, Compaq e ISS e um dos maiores especialistas em data centers modulares no Brasil. O impacto das tendências tecnológicas nos data centers, nas empresas e nos usuários. Bom dia, senhores. Prazer estar aqui com vocês. Vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o trabalho que a gente tem estudado de tendências que estão acontecendo no mercado, e a ideia é trazer um pouquinho dessa visão do que a gente está vendo que vai afetar empresas, nosso mercado que é o de data centers, e o usuário final, os funcionários das empresas, as empresas. É um pouquinho do que eu vou falar aqui hoje. Deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Sidney Fabiani, eu sou o diretor da Gemelo, aqui na cidade. A Gemelo é uma empresa com 21 anos, para quem não conhece, mas desde 2015 nós estamos com a nossa fábrica aqui na cidade. A minha relação com o Ferreira, que é um mocoquense, começou um pouco antes disso. Eu fui, acho que vocês todos conhecem a história da Compaq. A Compaq foi em 2003 comprada pela HP, mas em 2001 eu fui convidado pela Compaq para ser presidente de uma das empresas da Compaq, a Gemelo. A origem lá da Gemelo era uma multinacional, da qual a Compaq era controladora. E eu fiquei como presidente pelos primeiros 5 anos. Quando a HP comprou a Compaq, eu vi uma oportunidade aí de negócios e comprei com fundo de investimento a empresa. Ficamos assim por vários anos. E em 2011, a gente percebeu que o mercado estava mudando bastante no mundo e que a importância do data center dentro das empresas e fora delas era cada vez maior. Então eu decidi que a gente ia entrar nesse mercado de data centers. Iniciamos como montadora, e aí que eu conheci o Ferreira, ele começou a me ajudar a montar, porque o meu negócio é vender, né? Apesar de eu e o Ferreira sermos sócios, na prática eu toco a área comercial, marketing, vendas indiretas, vendas diretas, e ele toca toda a parte operacional, pós-venda, fabricação, engenharia, e foi uma parceria de sucesso. A gente encontrou aqui o habitat ideal para a gente fabricar hoje o melhor produto do mercado, sem dúvida. A gente entrou no mercado com a nossa fábrica em 2015, aí já sócios. Em 2017, vale até a pena contar um pouco dos números. A gente entrou no mercado em 2011 e vendemos um data center em 2011 para a Embraer. Confesso que a gente não imaginava que ia ganhar essa negociação. Quando ganhou, meus vendedores na época: vamos tocar o sino, chefe. Eu falei: não toca não, que eu quero entender se isso foi bom ou foi ruim. Por quê? Ganhar logo de cara uma empresa do porte da Embraer é uma coisa que você tem que entender como é que você fez isso, entrando no mercado. Mas foi legal. Ano seguinte a gente vendeu 2 data centers, no outro ano mais 2, no outro ano mais 2, 2014. 2015, quando a gente montou a fábrica aqui, ainda não essa bonitona que a gente tem hoje, uma fábrica menor, eu falei o seguinte: como agora a gente está se dedicando a data center, eu vendia a empresa de outsourcing para o Universo Online na época, ficamos só com data center. Falei: vendi 2 ano passado, vamos dobrar de tamanho, vamos vender 4. Bom, para o bom e para o ruim vendemos 10, no ano seguinte 16, e hoje a gente tem bem mais de 100 data centers espalhados pelo Brasil todo, em qualquer tipo de empresa que vocês puderem imaginar, de hospitais a tribunais de justiça, de Embraer a uma Nissan, de Globo a uma Piauí Conectado, que é a empresa que está conectando o estado do Piauí inteiro, todos eles ancorados no nosso data center. Então, como eu não quero aqui ficar vendendo produto, não é o objetivo, o que eu fiz? Separei alguns slides com o objetivo de contar para vocês o que a gente está enxergando que são as tendências que realmente vão mudar a vida do usuário final, do consumidor, das empresas daqui para frente. Tá? Então eu peguei o material mais legal que eu vi no mercado, é um material do Gartner. Gartner é uma das maiores consultorias do mundo na área de tendências de tecnologia em geral. Peguei esse material do Gartner, que tem as 9 principais tendências. Muitas delas são um pouco espinhudas, vamos dizer assim. A gente não consegue entender nem o que o nome está querendo dizer. Tá? E eu trouxe alguns exemplos de como elas vão afetar a nossa vida. Esse meu objetivo é só
trazer um pouquinho mais disso para vocês, tá? A gente fez recentemente esse mesmo evento em São Paulo, tá? Há um mês atrás aproximadamente, e tivemos 295 pessoas, mais do que 95% do tempo conectadas no evento, um evento das 9 à 1 da tarde. Uma coisa raríssima, né? Você prender as pessoas por tanto tempo. Hoje em dia a internet ela trouxe essa urgência das coisas. Um vídeo de mais de 3 minutos as pessoas já não assistem. E algumas coisas de mais de 30 segundos elas não assistem. Vamos lá, vamos dar uma olhada? Se eu souber como isso funciona, deve ser assim. Bom, 9 tendências do Gartner. Então aí, internet de comportamentos, tá? Isso já está na nossa vida hoje, tá? Algumas coisas importantes. Deixa eu dar um exemplo. Vou falar rapidamente todas elas, na internet de comportamentos, e vou falar de cada uma delas, são 9, tá? São 9 tendências que o Gartner diz que vão mudar a vida das empresas, das pessoas aí nos próximos anos, a partir já de 2021. Então, internet de comportamentos primeiro. E aí, antes da gente falar de cada uma delas, eu percebi o seguinte, que essas coisas só acontecerão se os alicerces para elas acontecerem estiverem disponíveis. Senão não acontecem as mudanças. Você não acha que você vai ter uma mudança, por exemplo, de poder jogar online o teu jogo mundial, como você já tem em vários países do mundo, se você não tiver a infraestrutura para isso acontecer, o 5G, o data center processando, o provedor vendendo naquele lugar que você está querendo jogar, tá? E eu vou contar um pouquinho disso para vocês. Então, quais são esses alicerces? Eu devo ter aqui um laser, tem? 5G. Tá? 5G é um dos grandes alicerces porque ele permite uma série de coisas, mas principalmente, hoje um dos grandes problemas que o usuário final e as empresas enfrentam não é só a velocidade, é também que não está disponível a conectividade no local onde você está. Você tem lugares no Brasil hoje, estamos falando de capitais, tá? Estou falando de uma vila, numa população ribeirinha, não. Se você vai, por exemplo, para Roraima, tá? Você não tem conectividade adequada. Por quê? Porque como você está cercado por rios de todos os lados, fibra ótica não chega adequadamente. Então você depende de satélite. A latência do satélite é péssima. Tudo que você digita aqui tem que subir alguns quilômetros e descer usando um link que não é de fibra. Então não tem nada pior do que a latência de um satélite. Então o 5G vai mudar isso, que é você poder conectar muita gente sem ter a fibra chegando lá, tá? Vai reduzir drasticamente a latência disso. Qual a importância de reduzir a latência? Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Hoje, o Brasil é um dos países do mundo que mais aderiu. Nós somos considerados talvez o segundo país do mundo com maior early adoption para tecnologia. Ou seja, tudo que se lança no mundo, o brasileiro vai lá e faz. Então, lançou TikTok, essa febre do TikTok, Estados Unidos, Brasil segundo. Isso aconteceu com LinkedIn, isso aconteceu. A gente sempre adota tecnologias muito mais rápido, é uma grande qualidade do brasileiro, tá? Começou a acontecer com uma dessas empresas de jogos, um dos jogos do Google, por exemplo, que começou a estourar o uso desse jogo no sul do Brasil. E se começou a perceber que os jogadores brasileiros não tinham tanta performance quanto deveriam ter. O que se analisou? A latência, como o jogo está instalado lá nos Estados Unidos, a latência está influenciando. O cara dá o tiro no jogo virtual, lá em Porto Alegre, e o outro cara dá o tiro em Atlanta. O tiro chega 1 microsegundo antes do cara que deu o tiro em Atlanta. Olha que coisa maluca. Isso não é importante. É muito importante. O mercado de jogos é bilionário. Aliás, ele é multibilionário. Tá? Então, essa baixa latência é muito importante. Só para dar um exemplo que está nos afetando no dia a dia, né? Ter processamento local de qualidade. Como é que a gente vai ter isso se a gente tem só 7 cidades no Brasil que tem data center? Data center comercial, data center público, que pode ser usado por qualquer empresa. Se você saiu de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília, mais 1 ou 2 cidades, acabou. Como é que você vai ter? Tem um estudo do Ministério da Ciência e Tecnologia que eu fiz parte, que convidaram presidentes de empresas de tecnologia, e depois eles me mandaram uma cópia. Chegaram à conclusão que existem hoje 200 cidades no Brasil que poderiam ter data centers comerciais oferecendo serviços. Tem 7 que tem.
Não estou contando aí os data centers das empresas de telecom que têm 30 anos de vida, não atendem as empresas. Né? Então, essa é a realidade. Então, entendeu por que eu usei a palavra alicerce? Muitas vezes no Brasil a gente vê, por que a gente não está fazendo tal coisa? Porque a gente não se preparou, sem alicerce não acontece. Tá? Processamento de borda, ou Edge Data Center, o que acontece? Hoje, várias aplicações demandam que o processamento esteja aqui pertinho. Então vamos dar um exemplo de Mococa. Se você quiser botar carro autônomo aqui em Mococa, não dá. Por quê? Porque o processamento não vai lá em São Paulo, você vai bater antes, vai retornar a informação. Claro, o carro ele é autônomo porque ele não precisa, a decisão não está lá. Mas muitas coisas que ele processa, você já viu isso no Waze? Está chegando no lugar, de repente, dá aquela travada. Peraí, agora? Direita ou esquerda? Tá? Então imagina isso num carro autônomo. O Near Shared Data Center, eles estão tendo que está trazendo para o Brasil, que o americano já usa, vamos traduzir aqui ao pé da letra, é o data center compartilhado nas proximidades. Desculpa. Data center compartilhado, acostumado com lapela, gente. O data center compartilhado nas proximidades da empresa. Então imagina, quanto custa um data center desse que a Gemelo vende? 4, 5 milhões de reais, no mínimo. Uma empresa menor vai colocar 4, 5 milhões de reais num data center? Ah, tem menor, tem de 700 mil, claro que tem. Mas vai colocar 700 mil reais no data center? Agora, se eu tiver um data center aqui de 30 racks e alugar meio rack para essa empresa? Então isso é uma tendência nos Estados Unidos hoje. Qualquer cidade com mais de 200 mil habitantes já tem esse modelo disponível. Então, em vez de você fazer aquela salinha de servidor na tua empresa, e quando a salinha para, a empresa inteira para, você aluga um pedacinho dentro desse data center compartilhado nas proximidades. Não adianta ele estar lá em São Paulo. Não adianta. Né? Micro data center, que é uma coisa que a gente lançou em dezembro do ano passado e está explodindo. É um data center no formato de um cofre, que ele atende a demanda de empresas menores, ou filiais, ou coisas desse tipo. Os data centers com flash deploy, desculpa os termos em inglês, tá, gente? Imagina o seguinte, hoje quando você pega uma empresa de grande porte, uma Amazon, uma Google, esse cara no passado, ele planejava o data center dele. Daqui a 24 meses eu vou precisar ter um data center novo no Brasil em tal lugar. Só que agora, a evolução do uso da aplicação não permite que ele se planeje. Por exemplo, esse exemplo do jogo que eu dei em Porto Alegre, de um dia para o outro, 350 mil usuários em Porto Alegre. Eu preciso de um data center quando? Hoje, pode ser? Mas não tem disponível. Eu posso esperar 24 meses para construir um? Então a gente tem uma tecnologia que entrega um data center em 90 dias. Por quê? Porque ele é pré-fabricado. Né? E data centers com escalabilidade linear de preço. Isso é um problema do mercado. Porque quem está comprando grandes volumes quer saber quanto vai pagar em 10 anos. Aí você vai lá e entrega um projeto para ele 10 anos para diluir o teu investimento. Só que ele sabe que daqui a 3 o preço vai ter caído. Como é que você negocia? Hoje vale 10 mil reais um rack alugado por mês. Só que eu sei que daqui a 3 anos vai valer 6. Como é que eu negocio isso? Então esse é um grande problema desse mercado. Vamos seguir. Eu separei alguns exemplos aqui para tentar trazer para o dia a dia de vocês. Internet de comportamento. Gosto muito desse exemplo das eleições americanas. Não sei quantos de vocês leram sobre isso. O Facebook, durante as eleições americanas, isso é público, tá? Eles divulgaram. Eles pegaram 300 mil pessoas e mandaram para essas pessoas: olha, estes seus amigos aqui vão votar. Vocês sabem que a eleição nos Estados Unidos não é obrigatória. Você não é obrigatório a votar. Você pode não votar. Só que olha a sacanagem disso. 300 mil pessoas dizendo: esses 5 amigos teus vão votar. O que eles conseguiram? Engajar mais de 80% dessas pessoas. Já que esses 5 amigos meus vão, eu vou também. Só que tem um detalhe. Quem não vai votar nos Estados Unidos? O cara que estava contra o Trump. Então, peraí. Eu levei 80% de 300 mil pessoas, majoritariamente não eleitores do Trump, para as urnas. Manipulei ou não a eleição? Não estou dizendo que manipulou. Só estou dizendo para vocês pensarem. Isto é internet de comportamento. O comportamento foi manipulado. O cara não ia votar.
Pensa na gravidade disso daí. Isso vale para outras coisas, como, por exemplo, biometria pública ou rastreamento de celular. O Brasil ainda não tem uma normativa muito boa para isso. Mas, por exemplo, você vai em alguns países, quando você entra no shopping, como o seu celular se autorizou aquela loja que você compra sempre a saber onde você está, ele fala, Sidney, tem uma promoção de ternos na loja tal que você compra sempre. Pô, mas como o cara sabe? Ele não sabe que eu tô lá, mas o meu celular ele sabe. E evolua isso para biometria. Vocês assistiram o filme Minority Report lá com Tom Cruise? Ele entra no shopping, a máquina lê o olho dele e fala, bom dia. No caso, ele tinha trocado os olhos, chama ele por um nome japonês, né? Sou Nakamura, não sei o quê. Mas na prática eu sei que você está no shopping. O que eu posso te oferecer? Estou falando do shopping, mas vale para qualquer coisa. Bill Gates diz que você vai entrar no teatro, que você comprou o ingresso antecipado, sem nenhum documento, sem celular, nem nada. Você vai chegar lá, opa, é o Sidney. Pô, ele tem um ingresso? Tem, então a cancela abre. O que impede isso hoje de acontecer? Nada. Regulamentação de mercado. Então, isso já está afetando a gente. Experiência total, cliente, funcionário, usuário. Isso é bem complexo, tá? Mas eu trouxe alguns exemplos. Da Disney, vocês já viram na televisão. Quando você chega na Disney, não é um parque. Por que o parque aqui de São Paulo está fechado lá, o que era do Play Center? Por que está fechado? Porque, cara, você não tem uma experiência. Você vai lá para andar de montanha-russa. Andou 2 vezes, acabou. Vai na Disney. Você não anda de montanha-russa. Você passeia com o Mickey. Você janta com a Minnie. Você... É qualquer coisa menos a montanha-russa. A montanha-russa, já aproveitando que eu tô aqui, eu vou na montanha-russa também. Então, esses funcionários engajados... Apertei o botão errado. Esses funcionários engajados... Tá? Essa personalização dos serviços, essa tecnologia de processos simples e rotineiros, fazem isso tudo mudar. Vou dar um exemplo do Brasil. Eu fui dar um presente outro dia, entrei na John John, que é uma loja de produtos femininos cara, né? Entrei na loja e, cara, já comprou presente para mulher, cara? É coisa mais... O homem, ele chega, eu quero aquilo e aquele ali de 2 cores. Né? A gente não vai passear, eu pelo menos não. Aliás, o homem em geral, até onde eu sei. Entrei na John John, puta, achei várias coisas legais. Puta, eu acho que eu quero esse, mas eu não sei se eu quero esse. A gerente veio, não tem problema. A gente separa os que o senhor acha que vão combinar melhor, leva na casa da sua esposa, e chegando lá, ela escolhe o que ela quiser e a gente fatura para o seu cartão até o limite que o senhor estabelecer. Isto é experiência total. Você vai comprar em outra loja? Eu não. Entendeu? Eu vou perguntar antes se tem alguma coisa parecida. E outros exemplos tantos, por exemplo... eu gosto muito disso aqui. Eu estava na reunião nos Estados Unidos há uns meses atrás e quando eu estava chegando na reunião, estacionando o meu carro, recebi um WhatsApp. Muito obrigado por chegar, se dirija a não sei o quê, a sala é tal, entendeu? Se o senhor quiser tomar um café antes, tem 7 minutos para a reunião começar. Como é que os caras sabem que eu estou aqui? Celular. Claro, eu autorizei esse acesso. Né? Para falar a verdade, eu estou na outra ponta dessa história das informações. Eu acho que essa proteção que o mundo hoje está promovendo, ela só é boa para quem quer se esconder. Como eu não quero me esconder, eu autorizo tudo. Entendeu? Eu quero para quem eu autorizar, não vejo nenhum problema disso acontecer. Só facilita a vida. Tá? E vários outros exemplos. Por exemplo, aqui no Brasil, essa experiência total que o Mercado Livre está proporcionando em algumas cidades, as capitais principalmente, mas São Paulo já está há algum tempo, é fantástica. Do Next Day. Imagina o seguinte... eles criaram lá um negócio que eles chamam de full. Você compra até as 10 horas da noite, no outro dia, até o meio-dia, está na sua casa. Se quiser devolver, você devolve imediatamente. Não tem custo de devolução. O que eles perceberam? 0,000% das pessoas devolvem. Só que muita gente não compra porque tem medo de não conseguir devolver. Olha que interessante. E isso tudo está aqui perto da gente, né? É óbvio, com isso vem a computação com aprimoramento de privacidade, tá? Você tem que ter um ambiente confiável. Vocês viram o que aconteceu com a Renner no mês passado? A Renner teve chama ransomware. O cara entra na sua rede e espalha um vírus que encripta, usando uma encriptação do tipo blockchain, ou seja, do tipo criptomoeda, e ele encripta todos os dados da tua empresa. Aí o cara te liga e fala,
depende do tamanho da tua empresa, quantos milhões você vai pagar para eu desencriptar? Não vou pagar nada, eu não aceito chantagem. Beleza, então quebra. A outra opção é essa. Para você ter uma ideia, a JBS nos Estados Unidos sofreu o mesmo ataque há 2 anos atrás. Pagaram 22 milhões de dólares para desbloquear, depois de 2 dias sem poder operar. Sem poder operar significa o seguinte, gente. Sem saber que ações que você é dona para vender a hora que estão caindo. É disso que você está falando. Ok? Então você tem que aprimorar. É claro que você tem que aprimorar. Então essa parte de encriptação de dados, aderente à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Que é uma grande evolução no Brasil. A lei do Brasil, em geral, é muito boa. Tá? O problema são os caminhos alternativos, né? Aí eu citei aqui Renner e JBS como exemplos que são daqui, né? Estou falando eu não gosto desse exemplo que lá no Japão tem um cara que o roubou. Não, é legal pra caramba, mas nós não estamos no Japão. Então. Nuvem distribuída. Isso está mudando o mercado totalmente, por quê? Vocês perceberam que de alguns anos para cá as aplicações não caem mais? Lembra que estava sempre fora do ar, alguma coisa? Por quê? Por causa disso. Na verdade, não se processa mais nada em lugar nenhum, se processa em qualquer lugar. Né? Então por que o Google não cai? Porque ele está processando em centenas de cidades do Brasil. Quando esse caminho não está disponível, ele vai pelo aquele, chega no mesmo lugar pelo outro lado. Tá? Isso atende uma série de coisas, porque, por exemplo, a legislação brasileira ela tem um compliance geográfico. Muitas empresas no Brasil não podem processar fora do Brasil. Governo, por exemplo. Bancos, por exemplo. Né? E aí eu já tinha dado aquele exemplo do jogo mundial, permite que o cara de Porto Alegre jogue com um cara que está na Europa e o outro cara está nos Estados Unidos. Olha que coisa maluca. Bom, operação sem local definido. Alguém tem dúvida que a pandemia foi uma das coisas boas que a pandemia trouxe para a gente? Eu viajei em 2019, 2020 foi a pandemia, né? 2019 viajei 42 semanas. Eu saía todas as terças de manhã, voltava todas as quintas à noite, tá? Para qualquer lugar do Brasil, porque nossos negócios não estão em São Paulo. O grosso dos nossos negócios estão fora. Para dar um exemplo, só em Fortaleza nós temos 8 data centers operando. Os 2 portos de Fortaleza operam porque a Gemelo tem data center lá. A Justiça Federal, Tribunal de Contas do Estado, a Prefeitura de Fortaleza, a Secretaria de Finanças, a Secretaria de Operações e Gestão, tudo isso só opera porque a gente está lá com os nossos data centers. Tá? Então eu não estou vendendo em São Paulo, estou vendendo fora. Sabe quantas viagens eu fiz esse ano? 3. Pergunta se eu estou triste. Vamos lá, para acabar. Para isso acontecer, vocês entendem que eu tenho que voltar lá no segundo slide de alicerce? O que aconteceu com as empresas quando veio a pandemia? Claro, felizmente a grande maioria se adaptou muito rápido, mas quem se adaptou mais rápido se deu melhor. Antes da pandemia, quem liderava esse mercado de lojas vendendo online? Casas Bahia. Quem lidera hoje? Magalu. O que aconteceu com Casas Bahia? Não está mal, mas perto de Magalu, pelo amor de Deus. Quem domina esse mercado hoje? Mercado Livre. Alguém tem dúvida? Então, estar preparado para operar sem local definido. Tá? Vender, comprar, executar. Né? Então, as lojas físicas começam a deixar de existir. O Juarez é um dos maiores especialistas de varejo. Eu convidei ele para estar aqui hoje com a gente para contar o lado do consumidor. O Juarez é membro de conselho de várias grandes empresas, diretor do conselho executivo da Associação Brasileira de Franquia, dá aula no MBA Internacional da USP de Varejo. Depois ele se apresenta um pouco mais, que a lista é longa. O Juarez vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu gosto muito do modelo que está começando a surgir, que é o da loja showroom. Imagina, eu fecho todas as minhas lojas, ou quase todas, mantenho uma loja showroom, eu vou até a loja, gosto do tênis, experimento, gostei, vou no Totem, compro, 2 horas depois está entregue na minha casa. O estoque não está ali. O que você economiza com isso? Vocês viram o que aconteceu com a Saraiva ontem? Saraiva pegou, no início da pandemia, tinha tomado uma decisão de ampliar as lojas e criar lojas em todos os shoppings, os lugares mais caros que tem. Quebrou. 2 anos sem ninguém visitar a loja.
Quem que vai no shopping? E, claro, essa operação sem local definido, ele depende de algumas coisas. Uma delas é você poder fazer tudo pelo celular, TV e PC. Juarez, acho que vai mostrar um slide que ele mostrou no outro evento, aonde a TV já ultrapassou o PC. E o celular está em 99% das compras que acontecem. Malha de cibersegurança, isso é mais técnico, mas é muito importante. As empresas começaram a perceber que os hackers usam o quê? Um funcionário para entrar na empresa. Ele toma a identidade desse usuário e entra pela rede. Então eles começaram a criar postos de controle no caminho. Então assim, você até consegue entrar, mas no primeiro para o segundo nível de acesso, o cara te derruba. Tá? Isso tem funcionado bastante bem. Tá? Você cria uma barreira a cada fase de acesso. Tá? Por que isso é necessário você aprimorar e as empresas ainda não se tocaram? Há 2 anos atrás, eu fui a várias empresas que só se conectava na rede por cabo físico, para evitar invasão. Como é que você faz isso pela pandemia? Não sei, só você esticar um cabo da sua casa até a empresa. Então, as empresas foram obrigadas a evoluir. Quem não evolui, perece, né? Esse é o mais complexo de todos, talvez, mas o Gartner chama isso de, traduzindo ao pé da letra, tá? Negócio inteligente combinável, tá? Basicamente é fazer com que a sua empresa, tá, possa reagir a essas transformações. E a princípio parece ser impossível reagir. É impossível, mas como é que a Magalu fez? Tá? Ela estava preparada para ter um marketplace de um dia para o outro? De alguma maneira, sim. O Gartner diz que para isso você tem que atender 4 grandes pontos. Estar preparado para descobrir a mudança, tá? Ter a empresa modularizada com autonomia. Se está tudo centralizado na mão de um cara só, é impossível reagir. Ter capacidade de orquestração. Então, nessa área, você tem que ter um cara que orquestre essa mudança na área, não na empresa inteira, né? E admitir que essa autonomia existe. Tá? Vou dar um exemplo para vocês, que foi a própria Gemelo. Nós éramos uma boutique de ITO. O que é ITO? IT Outsourcing. Nós vendíamos o outsourcing para grandes empresas. Terceirizávamos na área de TI. Foi o que a gente sempre fez. Desde que eu era presidente da empresa, ainda funcionário da Compaq HP. Em 2011, eu percebi o seguinte. A gente tinha 11 super clientes, Carrefour, Unibanco, Bradesco, Banco Gerador, Banco Fibra, Banco Rendimento, Universidade Estácio de Sá, só gente gigante. Faturávamos 2,5 milhões de reais por mês, só com esses 11 clientes. Estavam muito felizes. Eu comecei a perceber que o mercado começou a se consolidar. Podia ter feito o quê? Morrido junto com a empresa. Se eu não tivesse percebido que descoberto a mudança. Ou seja, o mercado vai mudar. Você vai ter 4 ou 5 empresas no mercado consolidado. Isso é o que tem. O Audível, que não é nem mais Dível agora, é o All, que é do Grupo Frias, T-System é alemã, HP, IBM, Tivit, quer dizer, não tem muito mais que isso. Dominaram esse mercado de outsourcing das grandes empresas. Não tem espaço mais para boutique. O que a gente percebeu? Pô, mas esse cara vai precisar processar isso dentro de casa, não dá para processar fora. Uma parte vai sempre estar dentro de casa. Vamos para esse mercado. Aí fomos para a fabricação de data center. Então eu acho que esse exemplo é muito legal. Por quê? Porque a gente descobriu rapidamente a mudança. Tinha autonomia para poder alguém assumir essa área. Tá? Tinha alguém para orquestrar essa mudança. Tá? E fomos obrigados a admitir a autonomia. Porque uma coisa que eu aprendi foi difícil. É que quando você deixa alguém na tua empresa fazer as coisas, ele não vai fazer do seu jeito. Se ele fizer do seu jeito, o cara é medíocre. Aí você está mandando ele fazer. As boas pessoas não fazem do seu jeito. Às vezes certo, segundo a sua opinião, às vezes errado. Mas se você não tiver capacidade de dar autonomia para esse cara fazer... A Gemelo chegou onde chegou, porque em algum momento eu falei, cara, eu não tenho condições de fazer sozinho. Porque eu vou trazer o melhor cara que tem no mercado para tocar esse negócio aí. O Ferreira era meu fornecedor. Eu falei, antes que ele vire meu concorrente, deixa eu convidar ele para ser meu sócio. Hoje a Gemelo é 50-50 nossa. Não é que eu tenho mais ou menos, não. A gente tem exatamente a mesma participação. Você tem que estar preparado para abrir mão. Eu tenho uma frase que eu uso muito. Eu prefiro tomar sozinho uma taça de champanhe do que dividir
Eu prefiro dividir uma taça de champanhe do que tomar sozinho um copo d'água. Entendeu? Então, estamos tomando a nossa taça de champanhe. Engenharia de inteligência artificial. Uma coisa que o mercado percebeu, muito importante, é o seguinte. Inteligência artificial vocês já estão vendo no dia a dia, o tempo todo. Só que ninguém se preocupou em projetar. Último slide. A Emily já está me olhando feio. Ninguém se preocupou com projetar o que eu ia fazer. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito. O Twitter lançou nos Estados Unidos uma inteligência artificial de 14 anos, né, simulando uma adolescente menina de 14 anos para conversar nos grupos. Totalmente autônoma. Por quê? Porque a China tinha feito isso com um menino de 16 anos e tinha feito um grande sucesso. Então vamos fazer igual aqui com o Twitter. E começou a interagir. Ela tinha liberdade total baseada na interação que ela recebia. 18 horas depois tiveram que tirar do ar. Ela estava com posts misóginos, racistas, antissemitas contra judeus. 18 horas. Por quê? A inteligência está errada. Não, está errado é quem está lá, está teclando com ela. O que os americanos não se ligaram? Que o chinês tem uma cabeça muito diferente da americana. Primeiro, muito mais quadradinha. Tá? E as pessoas começaram a interagir com ela e falar uma série de xingar, falar coisas racistas. Ela falou, isso aqui... Aí as outras pessoas davam risada. Opa, peraí. Falou uma coisa racista. O cara deu risada, então eu também vou falar. E ela aprende muito rápido. Muito mais rápido que a gente. 18 horas depois estava fora do ar, não entrou no ar até hoje. Faz 1 ano e meio. Ainda não resolveram o problema. Por quê? Porque uma das maneiras de resolver seria tolir a inteligência artificial. Ó, post racista você não pode fazer. Aí não é mais inteligência artificial. Né? O outro exemplo para finalizar que eu gosto muito é o da Amazon de RH. A Amazon ano passado colocou uma inteligência artificial para contratar pessoas. Imagina o crescimento que ela teve durante a pandemia. As empresas do mundo que mais cresceu. Né? Colocou uma inteligência artificial para contratar pessoas e falou, eu quero as pessoas mais... que vão ter a melhor performance possível nos próximos anos na Amazon. E deixou livre a inteligência artificial. Depois da seleção completa de milhares de candidatos, ela selecionou 1000 homens de 24 a 28 anos, sem família, e foi lá. Aí, pô, que você é louco, não tem mulher, não tem negro, não tem asiático, não tem... Não, peraí, eu baseio num histórico que eu achei aqui. E aí a inteligência ela é racista nesse ponto. O que ela percebeu? Que a mulher engravida, então ela trabalha menos dias por ano. Então eu corto. Alguém tinha que ter programado, um engenheiro de inteligência artificial tinha que ter dito, a sociedade não aceita isso. A sociedade quer que o número de contratações seja baseado no número de pessoas que vivem na sociedade. X mulher, X homem. Por quê? Se você não tiver mulheres e elas não tiverem filhos, que é o que ela entendeu, não tem os homens também. Né? Então, olha que coisa maluca. Tiveram que tirar do ar a inteligência e voltar para o processo tradicional de entrevista. Por quê? Faltou engenharia de inteligência artificial. E hiperautomação, é realmente parecido, mas o que vocês vão ver que eu gosto muito? A hiperautomação não é inteligência artificial, ela é menos do que isso. Mas ela serve para processos específicos. E já está acontecendo. O que eu mais gosto, para não me demorar demais, é este cara aqui. Ó. O Machine Learning, que fez o seguinte, uma empresa de refinanciamento dos Estados Unidos, com 120 mil contratos, 120 mil contratos, ia contratar dezenas de empresas de advogados para poder analisar esses contratos para tentar renegociar os contratos de financiamento de casas. Contrataram uma empresa que fez uma inteligência de machine learning. Esse cara leu 360 mil horas de contratos, que seria pago, né? Quanto custa um advogado nos Estados Unidos? $150 a hora, $100 a hora um estagiário. 360 mil horas em alguns minutos entregou, ó, esses aqui você consegue renegociar, isso aqui não dá, isso aqui já é inadimplente, isso aqui não é não sei o quê. Entregou na mão dos caras. Isso é muito legal, hiperautomação, bem mais do que automação. Automação, quem trabalha com fábrica já está acostumado. A diferença é que na hiperautomação você faz processos muito mais complexos, ok? Senhores, era isso, eu queria agradecer o tempo de vocês. A minha ideia aqui hoje era trazer para vocês essa pincelada
do que uma das maiores empresas de consultoria de tecnologia do mundo está achando que vai acontecer no futuro na nossa vida. Tá? Vocês podem perceber pela apresentação que tudo passa por aqueles alicerces que eu coloquei lá no começo. Tá? Só para finalizar o que eu estava falando, se vocês guardarem de hoje aqui o meu bate-papo apenas esses alicerces, vocês vão perceber o seguinte, que a gente está engatinhando. A gente como país, tá? A gente tem ainda problema de latência, a gente tem problema de acesso, a gente tem problema de processamento local, a gente tem problema de processamento de borda, a gente não tem ainda a figura do data center compartilhado em cidades grandes, nem nas capitais a gente tem, tá? Então, enquanto isso aconteceu, algumas perguntas foram feitas, tá? Enviadas pra gente, eu vi uma lá que é, pô, eu tenho 5G, por que no meu celular, por que não funciona? O 5G não funciona sozinho, ele precisa de uma antena aqui, ele precisa de um processador aqui do lado. Vocês já repararam que embaixo de toda antena de celular tem uma caixinha lá, um negócio desse tamanho assim? Ó? Isso é o quê? Uma herb, eles chamam de herb, é onde está rodando o que a antena precisa para virar dado. Tá? Quando você vai para 5G, isso não atende. Porque ali no 4G, aquilo pode rodar até 40 graus de temperatura que não tem problema. São equipamentos que a gente chama classe militar. Não vai acontecer nada. Quando você vai para o 5G, ali dentro tem que rodar um servidor. O servidor acima de 26 graus, ele para. Como é que você faz? Então tem que ter um ar-condicionado. E um no-break, e um gerador, e um sistema de bateria. Hoje a estimativa é que você vai precisar, no curtíssimo prazo, de 1.000 a 3.000 caixinhas dessa para instalar o 5G. Uma coisa é instalar o 5G na Avenida Paulista. Agora instala ele no Brasil. Legal, gente? Queria agradecer a presença de vocês. Estou muito feliz de estar aqui hoje. A gente gosta muito dessa relação que a gente tem com a cidade. Eu aprendi a gostar muito daqui por causa do Ferreira, meu sócio. Então, estou muito honrado de estar aqui hoje falando com vocês. Obrigado, gente.